Será que no futuro próximo existirão mesmo aventureiros espaciais? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de série Luckstar, né, de Isaac Asimov. É uma série de 6 livros, né? São 6 livros de aventura, né, escritos por Isaac Asimov para o público jovem, para o público aí, né, infanto-juvenil. Vou falar um pouquinho da história e vou falar um pouquinho, bem rapidamente, de cada um dos livros, né, que são bem divertidos e bem diferentes aí dos livros que o Isaac Asimov escreveu, né, que a gente conhece, Fundação, a série Robôs. Esse aqui, ele tem uma pegada um pouquinho diferente. Bom, pessoal, a série Luckstar de Isaac Asimov, ela foi escrita ou foi publicada de 1952 a 1958, né? Isaac Asimov foi convidado por um editor a publicar uma história que pudesse ser direcionada ao público infanto-juvenil. Essa história, né, essa série de histórias, tinha como intenção se tornar uma série de TV, essas séries que existiam na década de 60, né? Década de 50 e 60, a intenção era essa, era transformar essa série de livros numa série de TV, né? Uma série de TV americana. Porém, Isaac Asimov, preocupado com a qualidade disso, porque ele via muitas séries muito ruins tecnicamente, sem os conteúdos tecnológicos adequados na época, ele resolveu escrever essa série com um pseudônimo de Paul French. Esse pseudônimo foi usado por ele no começo, nos primeiros livros, né? A ideia dele de fazer isso era evitar que o nome dele tivesse associado a uma possível obra, né? Vamos dizer assim, uma possível série de TV de má qualidade. Então ele começou a escrever nos livros com esse codinome, né, com esse pseudônimo de Paul French. E aí o que aconteceu? Conforme os livros foram sendo publicados, foram sendo vendidos, percebeu-se que eles não se tornariam, né, que eles não se tornariam uma série de TV. Então decidiu-se que não se tornaria uma série de TV, e a partir daí, mais tranquilo com essa história, né, Isaac Asimov resolveu retornar o título, né, do autor dos seus livros como Isaac Asimov. Em alguns casos ele escrevia Isaac Asimov escrevendo como Paul French, e em outros ele já tornou Isaac Asimov. Os livros atualmente são publicados, né, aqueles que foram publicados, principalmente na década de 80 e 90, foram publicados com o nome de Isaac Asimov. Ele já se livrou dessa preocupação e acabou aí colocando os livros já direto no seu nome. Bom, mas quais são os livros? Quais são os livros dessa série, né, escrita por Isaac Asimov, que ainda não tem publicação nova, mas tem aí nos sebos, né, e nas livrarias online que vendem livros usados, você encontra todos esses livros da série ainda que foram impressos uma quantidade grande, então ainda tem aí para vender. O primeiro deles é As Cavernas de Marte, né? É uma história que mostra aí seres que vivem dentro das cavernas de Marte, então é um livro bem interessante, bem legal aí, né? O outro livro, o segundo livro é o Vigilante das Estrelas. Todos eles aí tendo como personagem principal o Luckstar, né? E aí existem crimes nas galáxias e esse vigilante está aí para resolver. O Luckstar, ele faz essas aventuras, né? O terceiro deles são Os Oceanos de Vênus, né? E aí traz uma história como se houvessem esses oceanos de Vênus. E aí é muito interessante eu falar um pouco disso, mas Isaac Asimov, ele inseriu nesses livros questões técnicas, né, científicas, do que se conhecia desses planetas nessa época, de 1950. Porém, depois de muitos anos, né, já se passaram quase 70 anos, né, desde que ele escreveu essa série, as questões técnicas dos planetas evoluíram muito, né? Depois dos grandes telescópios, do telescópio Hubble, sabe-se muito mais desses planetas, né, das sondas que foram enviadas, do que se sabia naquela época. Então, né, o que Isaac Asimov fez? Ele, dentro desses livros, depois de alguns anos, ele inseriu uns prefácios dizendo, né, o que era tratado, né, tecnicamente nessas histórias e o que mudou. Ele não alterou as histórias, mas ele relata que, em alguns casos, alguns trechos escritos no livro estão errados tecnicamente ou cientificamente, não podem ser comprovados, porque soube-se mais da tecnologia, né?
e isso mudou essas histórias. Então isso traz um pouco de charme para a história, né? Ele mostra realmente que a evolução humana às vezes torna as histórias um pouco desatualizadas, né? Às vezes não verossímeis, mas sem que se entender, né? Que o ser humano na época não sabia, não tinha muitas informações. O terceiro dele, né? O Grande Sol de Mercúrio. E aí eu tenho uma história, por que eu li essa série e por que essa série é tão interessante para mim. O Grande Sol de Mercúrio foi o primeiro livro que eu comprei em uma Bienal do Livro. Eu tinha aí cerca de 10 anos de idade, fui levado por uma das minhas tias, né, a essa Bienal do Livro. A minha tia ela gostava muito de leitura e gostava muito de formar nós como leitores, né, nos formar como leitores. Ela me levou numa Bienal e pediu que eu escolhesse um livro. E o livro que eu escolhi nessa Bienal foi O Grande Sol de Mercúrio, de Isaac Asimov. Foi o meu primeiro livro de Isaac Asimov. Foi uma leitura que eu gostei bastante, era uma aventura infanto-juvenil, então tinha tudo a ver com a minha idade na época. E a partir daí eu acabei entrando para esse mundo da leitura e gostando muito, inclusive, dos livros de ficção científica. Depois do Grande Sol de Mercúrio, vem O Robô de Júpiter, né? E aí ele já começa a incluir as 3 leis da robótica nesses livros. Foi os primeiros momentos ali em que ele já faz essa interface, né? Que o Isaac Asimov tem muito essa questão de misturar os conceitos de seus livros, né? Os conceitos criados por ele em todos os seus livros. Então tem aí O Robô de Júpiter e, por fim, Os Anéis de Saturno, que é o último livro dele, a última aventura de Luke Starr. São livros muito interessantes, galera, assim, muito legais de se ler. É óbvio que tem que começar a ler as histórias, né, entendendo que são histórias infanto-juvenis e que tem essa pegada da tecnologia da época, mas para quem gosta de ficção científica, para quem gosta dos livros dos Asimovs, é uma boa experiência. Não diria que são os melhores livros dele, não são, né, eles estão aí um patamar abaixo de Fundação, um patamar abaixo da série Robôs, então não adianta querer que tenham aí uma pegada do mesmo nível, né, de escrita, mas são livros divertidos e para quem gosta do tema vale muito a pena. Enfim, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, queria apresentar essa série para vocês, espero que alguma das editoras venha a colocar novamente esses livros nas prateleiras, porque eu acho que são muito interessantes e tem um público muito grande aí para recebê-los. Obrigado a todos aí por assistir o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para ajudar a gente a fazer o canal crescer e até a próxima história.